botando aqui para botar na nuvem. Já está. Ok. Então, vamos continuar a nossa mensagem da semana passada. Na semana passada falamos sobre algumas razões pelas quais os crentes sofrem. Uma delas, para Deus provar a nossa fé. Também vimos que era para nós conhecermos o nosso coração, não Deus, porque Deus conhece o nosso coração, mas nós é que precisamos de conhecer e saber o que vai dentro do nosso coração. E hoje eu quero continuar com mais um ponto e dois subpontos sobre porque é que os crentes sofrem, ainda dentro desse tema geral, a prova da fé. Nós já sabemos que já é um alívio nós sabermos que qualquer sofrimento que os crentes experimentam faz parte do plano de Deus. Isto já é um alívio, não é? Porque se não tivermos essa percepção, nós perdemos-nos emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente. Não sei se vocês sabem, eu vou dar esta ilustração, mas sobre os diamantes. Não sei se alguém aqui já teve experiência com pedras preciosas, mas os peritos dizem que uma maneira segura de testar a autenticidade de um diamante é colocar os diamantes, passá-los pelo teste da água. Isto dizem alguns joalheiros. Ou seja, uma imitação não brilha tanto como o original. E isso nem sempre é fácil de se notar. Se as pessoas têm um diamante na mão, um verdadeiro e um falso, e geralmente não sabem qual é um, qual é o outro. Não sabem. Isso faz-nos lembrar uma coisa interessante que Jesus fala sobre o trigo e o joio. Lembram? O trigo e o joio são parecidos e crescem e muito parecidos. E até Jesus diz: não colham, porque ninguém sabe o que é que está a colher, uma coisa ou outra. Deixa até o fim, depois no texto final. Então, quando os diamantes são colocados na água, é quando as diferenças aparecem. Ou seja, o genuíno continua a brilhar e o falso perde o brilho. Parece uma coisa tão simples, mas realmente eu fiquei fascinado quando ouvi esta explicação. Então, na água, o brilho permanece num e no outro desaparece o brilho. Eles sabem, aquele é falso e este é verdadeiro. Então, nós também sofremos ou passamos por sofrimentos para sermos provados, para sermos provados. Porque, irmãos, nós e vocês também sabem tanto quanto eu, temos ouvido até inclusive histórias ao longo da história, ao longo dos séculos, dentro do cristianismo, todo o cristianismo, porque cristianismo não é só o protestantismo, não é? Cristianismo tem catolicismo, tem os ortodoxos, tem o protestantismo, tem o evangelicalismo, ou os evangelhos, os evangélicos. Portanto, dentro do cristianismo, ao longo dos tempos, nós temos percebido que é necessário passar por provações para percebermos, peço desculpa, alguma coisa aqui na garganta, mas para percebermos realmente quais são aqueles que são verdadeiros e quais aqueles que não são. Então, uma razão para o sofrimento é reavivar a esperança na eternidade. Essa é uma das razões pelas quais os cristãos às vezes sofrem. Porque muitas vezes, irmãos, nós perdemos a esperança na eternidade porque facilmente focamos a nossa esperança
nas coisas terrenas. Ou na vida terrena, não é necessariamente coisas. A vida atrativa desta terra. Não é por acaso que quando pessoas sofrem, clamam por Deus. Todos nós percebemos isso, todos nós já experimentamos isto, todos nós já vimos isto, já presenciamos. Quando as pessoas sofrem, elas clamam por Deus. E vocês sabem, isto é um facto. Um dos continentes, ou um dos lugares do Ocidente, com menos cristãos, tanto católicos, cristãos evangélicos, protestantes, um dos lugares com menos cristãos é a Europa. Porque a Europa passou por um período, agora talvez não, mas ainda assim, passou por um período de grande prosperidade em termos sociais, materiais, que as pessoas não precisaram de Deus e afastaram-se de Deus. E muitas vezes não é por maldade, é mesmo circunstancial. As pessoas, em termos sociais, as coisas funcionam, em termos materiais, as coisas funcionam, saúde física funciona e parece que não precisam de Deus. Então, os nossos olhos viraram-se para lugares como a África, lugares como o Brasil, América do Sul, vários outros lugares, e nós fomos percebendo que o Evangelho cresceu muito mais nestes lugares. Toda a gente perguntava, mas porquê? Porque onde há mais provações ou sofrimento, as pessoas voltam-se para Deus. É interessante. Então, esta é uma das razões, é para reavivar a esperança na eternidade. Nós, irmãos, precisamos de desenvolver esse relacionamento desinteressado e sem compromisso com as coisas deste mundo transitório, tal como nós lemos. E então devemos focar nas coisas do céu. Eu quero ler com os irmãos em 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 18. Não, é 2 de Coríntios, não é a primeira. 2 de Coríntios 4. E diria assim: no mundo, ou na nossa existência, existem duas coisas. Duas coisas. Não se esqueçam disso. E vamos encontrar aqui nestes versículos. Versículo 16 diz assim: por isso não desanimamos. Não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ok, ele usa esta expressão, homem. Há duas situações. Temos a parte exterior, que é a parte física, e temos a parte espiritual. Então, ele diz assim, versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Ou seja, algumas coisas aqui neste versículo. O nosso sofrimento, no grau comparativo, é leve, comparando com a glória. E o nosso sofrimento, em grau comparativo, também é momentâneo, comparado com o tempo da glória. A nossa glória não tem tempo, é eterna. O nosso sofrimento tem um tempo limitado. A nossa glória será sem precedentes, algo que nem sabemos explicar de tão glorioso que será. O nosso sofrimento, então, será leve. Mas notem o que ele diz no versículo 18. No versículo 18 é importante. Não atentando, ou seja, não estando nós conectados ou fixados nisso, não atentando nós nas coisas que se veem. Então, nesta vida há dois tipos de coisas, não se esqueçam. As coisas que se veem, mas
nas que não se veem. Então há dois tipos de coisas: o que nós vemos e o que nós não vemos. Porquê? Porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. Já tinham lido este versículo alguma vez? É um versículo fantástico. Não atentando nós para as coisas que se veem. Porquê? Elas são boas, mas são temporais. A vida passa, irmãos. A vida passa. Tudo passa nesta vida. Não há nada que fique nesta vida ou desta vida. Mas as coisas que não se veem são eternas. Então nós precisamos entender que existem duas coisas. E muitas vezes, para nós entendermos isso, temos que passar por provações. Nós até intelectualmente sabemos. Nós sabemos. Se nós conversarmos com qualquer cristão, nós sabemos. Um dia vamos para o céu. Mas as coisas da vida que nos absorvem tanto, muitas vezes fazem-nos esquecer. Nós nos desprendemos do pensamento das coisas que não vemos. Porque as que nós vemos são as que têm a nossa atenção. E isso é uma coisa transversal, qualquer um de nós, porque não existem super cristãos. Qualquer cristão cai nesse erro. Então, uma das razões pelas quais o crente passa por dificuldades ou sofre é para reavivar essa esperança nas coisas que não se veem, nas coisas da eternidade. O sofrimento desta vida, eu diria assim também, prepara-nos para apreciarmos o céu. Que, claro que ainda não podemos ver, mas prepara-nos de certa forma, porque dar valor, dar valor a coisas que não esquecemos sem sofrimento. Quando nós temos sofrimento, nós nos recordamos ou imaginamos que um dia teremos uma vida melhor. E nós começamos a dar valor a essas coisas que nós nos esquecemos. Vocês já viram? Claro que seria bom, mas imaginem uma vida cristã em que tudo corre bem. Deus será esquecido em nós, em muitos momentos. Seria bom, eu não acho que fosse uma coisa má, mas também eu tenho que dizer que dificilmente nós recorreríamos a Deus. Nós Nós que vivemos cá na Europa, nós que vivemos cá, o Irmão Santos, a São, o Emanuel, o Serafim, a Hilda, nós que vivemos cá, nós percebemos isso. As pessoas só recorrem a Deus quando passam por uma calamidade. Sabem? Quando nós passamos pelo o Covid-19, as reuniões em casas recomeçaram. Não se podia ir às igrejas, andava toda a gente preocupada, cultos no Facebook, pessoas telefonavam e oravam, faziam vigílias, oravam ao telefone. Eu cheguei a ir com a Hilda, pessoas perguntavam, pediam ajuda, e a Hilda não, a Arilda, do Rio de Janeiro, ela ainda vivia cá, pediu ajuda, parecia um reavivamento. Alguém disse, eu lembro que eu disse isso, o Covid vai passar. Quando passar, tudo vai voltar ao normal. As pessoas vão se esquecer do sofrimento e vão se esquecer de Deus outra vez. Nessa altura, pessoas que não eram cristãs pediam orações. Ora por mim. Pessoas apareciam, mesmo dentro da nossa comunidade, apareciam, entravam pessoas daqui, dali, de vários lugares, entravam para assistir os cultos. E eu sempre pensava, quando o sofrimento acabar, as pessoas vão desaparecer. Porque por alguma razão nós precisamos de ser provados para voltarmos para Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 2, vou ler esta passagem
antes de terminar. Colossenses, Colossenses 3, 1 e 2 diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Versículo 2. Atentem para este versículo também. Pensai, pensai nas coisas do alto. Versículo 1 diz buscai, versículo 2 pensai. Não nas que são aqui da terra. Imagina, irmãos, não nas que são aqui da terra. E os que quiserem ler, podem continuar a ler os outros versículos 3 e 4, que são muito bons também. Então, estes versículos fazem-nos recordar os outros que nós lemos em 2 Coríntios 4. Devemos buscar e devemos pensar. O que é que isso quer dizer? Que devemos estar concentrados nas coisas espirituais. Enquanto vivemos, porque, claro, nós vivemos nesta terra, aproveitamos as coisas da terra, graças a Deus, as coisas boas que Deus nos dá, que nós temos, o mundo belo, a natureza, os bens materiais, a família, tudo é bom. Mas nós não nos podemos esquecer de Deus. E o nosso foco deve ser buscar as coisas de Deus, pensar nas coisas de Deus. Porque se não buscarmos e pensarmos nas coisas de Deus, facilmente nós nos afastamos. E, claro, muitas vezes não entendemos. Mas o sofrimento, mesmo o mais leve, ele nos aproxima de Deus. Então, quando nós estivermos a passar por alguma provação, alguma tribulação, nós devemos perceber que isto muitas vezes tem a ver com que nós nos aproximemos e fiquemos mais com o nosso Deus e o nosso Salvador. Portanto, nós precisamos de pensar em Deus. Que Deus nos abençoe ricamente. Amém. Eu vou passar para o irmão Eugênio esta última parte do pós-lúdio e depois do pós-lúdio vamos ouvir então a nossa história sobre antifonia, não é? Estava caçando aqui o hino e não achei ainda, mas deixe-me Podemos esperar um pouquinho? rapidamente aqui. Deixa eu ver aqui. É YouTube. Hoje o YouTube não está me ajudando. Caramba, me trouxe o canal todo aqui. A internet está meio lenta.